Minha gente, domingo é dia das mães. Esse é o momento que a gente vai relaxar agora no finalzinho do programa. A gente tem que comemorar e parabenizar a todas essas mulheres que lutam todos os dias para dar o melhor para os filhos. Mulheres que merecem aplausos todos os dias. E como forma de homenagear todas as mamães, a Jéssica Cruz fez uma reportagem especial mostrando os desafios das bombeiras que atuam em uma profissão de risco e conciliam aí com a responsabilidade e amor de serem mães. Põe na cena. Roberta sempre foi uma mulher ativa. Era a menina do esporte. Ainda na juventude, bateu recordes como nadadora, representando Sergipe e depois as aventuras no surf. Mas aos 18 anos, a vida precisou mudar. Foi a própria mãe quem a inscreveu no concurso para ser bombeira militar. Foi muito nova, né? Eu tinha 18 anos e minha mãe chegou: minha filha, inscrevi você num concurso. Eu fui, mãe? Ela foi. Acho que mamãe queria que a gente saísse de casa cedo, né? E aí eu falei: qual concurso? Ela: de bombeiro. E eu não sabia que era militar, eu não sabia muito bem o que o bombeiro fazia. Eu sei que eu fiquei animada com o concurso, né? Estava estudando para vestibular, estava na fase de estudar bastante. E fiz a prova e fui aprovada. No primeiro dia que eu cheguei na Cadepol, quando eu vi aquele todo mundo fardado, aquela cara fechada, que agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou, eu falei: mãe, não foi que a senhora me meteu? Aí eu descobri que eu estava seguindo a carreira militar, descobri que eu ia ser bombeiro, descobri que bombeiro fazia. Então, para mim, foi uma surpresa tudo, assim, eu vou dizer, viu? E eu me apaixonei. Focada no trabalho, Roberta temia ser mãe. Era o medo de deixar de lado as coisas que mais a faziam bem: o esporte e o trabalho. Eu falava para todo mundo que eu não ia ter filho. Hoje eu vejo muitas mulheres falando sobre isso e hoje eu tenho até ressalvas sobre isso, porque na verdade, eu percebi que eu tinha um medo de ser mãe, da maternidade. Eu tinha medo de perder a vida que eu tinha, de esportista, de viajar o mundo todo, aquela vida leve, livre e solta, e eu não sabia. A maternidade, todo mundo falava o quê? Quando for mãe, sua vida acabou, haja dinheiro para ser mãe. Então, o que eu escutava do meu meio eram coisas que não eram tão boas com relação à maternidade. E aí isso me gerou muito medo. Até que eu descobri que eu estava grávida. Eu fiz o exame, a menstruação não desceu. E eu falei assim: cara, não é possível. Quando eu fui fazer o exame, deu positivo, mas eu fiquei tão feliz. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. O segundo dia mais feliz foi quando eles nasceram, né? Mas eu fiquei tão feliz. Eu falei: como é que quem não quer ser mãe fica tão feliz assim? O pai ficou mega feliz. E aí eu falo que foi um milagre de Deus na nossa vida. Deus nos deu essa oportunidade de sermos pais. E minha vida se transformou de então, né? Eu não vivia mais a minha vida. Eu vivia a vida de uma família. E ali nasceu uma outra mulher, né? Eu até então era menina, né? Roberta é mãe de 2 filhos. O primeiro a vir ao mundo foi Kauai. Hoje o garoto tem 15 anos e adora o surf como a mãe. É interessante que a gente concilia o esporte com ela também. No final de semana a gente geralmente busca surfar ou fazer alguma outra atividade que geralmente engloba o movimento. E a gente geralmente tenta fazer isso no final de semana, né? E eu sinto que o tempo que ela fica no bombeiro serve para a gente valorizar ainda mais o tempo que a gente fica com ela, né? No final de semana. Isso é interessante. Geralmente a gente fica com o pai quando ela não está. E aí, quando ela está, oportunidade de a gente curtir em conjunto. A gestação de Moana foi 3 anos depois do primogênito. A adolescente confessa que queria ter mais tempo com a mãe, mas sabe do esforço da Roberta, por isso a admiração. Quando a gente tá só, quando ela tá, o dia todo ela fica trabalhando. Aí de noite a gente fica mais com ela, só que isso dá falta, né? Porque o dia todo a gente quer ficar com ela, só que aí ela tá trabalhando e ela não consegue ficar com a gente. Ela trabalha muito, né? E aí ela consegue o que quando ela quer fazer alguma coisa, ela consegue. Esse reconhecimento que ela merece. Aqui é o outro lado da vida da Roberta. Aliás, no ambiente de trabalho, no Corpo de Bombeiros, ela é sargento Amora, que atua para salvar vidas. Durante muito tempo eu confundi
essas personagens, mas hoje eu tenho para deixar claro o que é a Roberta sargento, militar, chefe de guarnição, e o que é a Roberta mãe, empresária, professora de educação física, amiga, filha. Então eu tenho que deixar muito claro até para mim mesmo esses papéis, senão eles se confundem. Aqui a gente, mulher, normalmente a gente precisa ter um tom de voz mais grosso. Eu mudei bastante meu tom de voz, né, nesses anos, não só eu, como muitas mulheres. A gente muda um pouco a nossa forma de andar, acho que isso é natural até pelo ambiente militar, né? A cultura ela vai nos moldando, né? E a gente vai se adaptando, vai com algumas, né, observações ali, mas eu acho que são os desafios de entrar no ambiente, né? A mulher vem ganhando espaços e a gente vai encontrando desafios. Acho que vai chegar um momento que a gente vai trazer o nosso jeito mulher para as corporações, mas hoje a gente adentrou os espaços, mas a gente ainda não adentrou de uma forma integral. Vai chegar um momento que eu acho que as corporações, o militarismo talvez seja a última a se adequar a esse modelo pela própria cultura, que é muito forte, né? Mas isso é uma construção, eu acho, nossa. No Corpo de Bombeiros, a sargento começou como salva-vidas. Hoje ela comanda uma viatura de busca e salvamento. Em momentos de tensão, ela até tenta separar o lado bombeira de mãe, mas nem sempre é possível. Sempre que tem crianças em cena, né? Então, desde um afogamento que eu já peguei com crianças, eu fui guarda-vida por 15 anos e, na verdade, minha paixão, grande paixão, né, é a praia. E desde afogamentos que eu peguei com 2 crianças, em que uma empurrava a outra para baixo, numa situação de muita briga, elas me empurravam para baixo e a gente ter aquilo ali me deixa muito emocionalmente abalada quando a gente tira e vê elas em situação delicada, ofegante, sem respirar direito e não sabendo se vai sobreviver ou não. E ocorrências também, principalmente, em que a gente vê, às vezes a gente vai muito em ambiente familiar. Às vezes tem um paciente psiquiátrico causando algum estrago na casa, às vezes o próprio pai, às vezes a própria mãe. E para mim, me ver a criança naquele cenário de caos total, ou perdendo sua casa no incêndio, o rosto da criança sempre me chama muita atenção, né? Como se ela não soubesse muito bem o que está acontecendo, como se ela estivesse desesperada naquela situação. Eu fico sempre imaginando os meus filhos. Assim como a sargento Amora, muitas outras mulheres se dividem para ter sucesso profissional e ser mãe presente. Raíssa que o diga, a história no Corpo de Bombeiros se confunde com a de mãe. Foi durante o curso de formação que a jovem descobriu a gestação. Quando eu ingressei na corporação, poucos meses depois eu descobri que estava grávida. E fiz o curso de formação numa gestação, né? Recebi todo o aparato, todo o suporte do Corpo de Bombeiros. E posso dizer que a minha formação de mãe foi também uma formação militar. Então, eu sou uma mãe militar, uma mãe bombeira, com muito orgulho. Não era a profissão que eu tinha escolhido a princípio, mas acabei me apaixonando, me aprofundando por isso daqui. A gente vibra muito no curso, pós-curso, porque sabe da importância do bombeiro na vida da população, de cada um que está em casa esperando a qualquer momento precisar e a gente agir, né? A Soldado tem seus dias de dilema enquanto mãe e é no convívio com outras colegas de trabalho, como a sargento Amora, que compartilha o dia a dia e a conquista de aprendizados. É uma rotina bem complexa, principalmente porque o trabalho exige muito que a gente esteja íntegro aqui, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Porque a população precisa da gente bem. Mas a gente vai buscando se desdobrar, vai buscando ter o suporte, né? Tem muitas mães na corporação também e graças a Deus a gente também tem o auxílio de ser entendida, né? Quando a gente precisa no período de amamentação, quando a gente precisa, obviamente, de alguma coisa do nosso filho ficar mal, doente. Então, assim, esse suporte do lado de cá também é importante, porque a gente acha que o fardo é só nosso, né? É só o peso, é só da gente. Mas não, a gente vê mães atípicas aqui que têm filhos autistas de todas as idades, pequenininhas que estão saindo do parto, algumas que já estão gestantes, a gente troca figurinhas, como vai ser no pós-parto e tal. E a gente vai se auxiliando, se ajudando, que eu acho que é fundamental para que a gente consiga ser mãe, dar nosso melhor, né? Que os pitocos vão crescer já já
e ser nosso melhor aqui na profissão, bombeira, porque a população está a todo momento esperando a nossa pronta resposta. Né? Eu acho que o maior feedback que você tem é olhar para os seus filhos e ver como eles estão. Então, quando eu olho para os meus filhos e vejo hoje que eles são estudiosos, que eles são saudáveis, que eles gostam de praticar atividade física, que eles têm uma boa conversa, que eles são meninos educados onde eles chegam, isso me faz eu ter um feedback de que eu fiz um bom... Então, acho que a culpa não vem. Se eu olhasse para eles e visse uma criança, né, muito tímida, fechada, que não consegue falar com outras crianças, se relacionar, que não brinca, que fica muito no celular, ou que tem alguns desvios ali, ou mente, ou esconde, aí isso me chamaria atenção e eu acho que eu teria uma outra, talvez um pouco de culpa, mas tomaria outras decisões, outras atitudes, né? Parabéns a todas as mães que participaram dessa reportagem, a todas as mães do Sistema Atalaia de Comunicação e a todas as mães que me assistem nesse momento. A minha referência de maternidade, a minha mãe, ela é o exato equilíbrio. Aí vocês me pegaram. Minha mãe é o equilíbrio entre força e afeto. É o que eu busco todos os dias, enquanto ela ainda lembrar de mim. Aí vocês me quebraram, não esperava, não.